Olá, bom dia! Seja bem-vindo à última segunda-feira do ano. 2019 foi espetacular e 2020 bate a porta com muitas surpresas boas, né? Bora começar? Fim de ano chegando, né? Penúltimo dia do ano e o Jornal da Manhã preparou um compilado do ano para você relembrar os fatos mais importantes de 2019. Na primeira reportagem, os desafios do transporte, da saúde e da política em Minas Gerais. Dizem que mineiro não perde o trem. A expressão popular fala sobre a pontualidade do mineiro e também sobre a nossa cultura de estarmos sempre atentos. Mas 2019 foi tão agitado que foi difícil acompanhar. Os brasileiros já gastam mais dinheiro do orçamento familiar para se locomover nas grandes cidades do que para comer. Já na parte de cima da rodoviária, a confusão continua. Os táxis se misturam aos carros de aplicativos. Nos feriados, as filas dobram e causam engarrafamentos. Aquela moedinha que quase sempre ficava esquecida, agora faz toda a diferença. Afinal, é mais um reajuste na vida do cidadão. Com isso, muita gente trocou o trem pelo ônibus. A diminuição no número de passageiros do metrô foi de 14%. Já nos ônibus da capital, a presença do trocador foi rara neste ano. Ela é obrigatória em horários de pico, mas parece que as empresas têm preferido pagar a multa. O aumento da tarifa para R$ 4,50, valor cobrado hoje, estaria condicionado a dois fatores: a contratação de 500 cobradores e 300 ônibus novos em circulação. Um decreto garantiu ar-condicionado e suspensão a ar nas demais linhas. Mas a tarifa, essa nunca deixou de ser problema e motivo de reclamação. A solução para a mobilidade urbana são várias soluções ao mesmo tempo. Então você tem que vir com móveis, tem que vir com metrô, você tem que vir com outros meios de transporte, mas também com outra forma de gestão, né? Porque hoje o mecanismo de gestão, o contrato que a gente tem do sistema de ônibus, ele faz com que o preço do ônibus aumente todos os anos, todo mundo está vendo isso, e a qualidade diminui. Audiências públicas também para falar dos aplicativos de transporte. A mobilidade foi um dos grandes temas de 2019. Depois de anos de polêmica, os aplicativos foram regulamentados na capital. Justiça e legislativo se adaptam a novos tempos. E nós também. No ano em que o século XXI atinge a maioridade, a tecnologia se torna presente em espaços nunca antes imaginados. E, com ela, tudo muda. A evolução tecnológica vai mesmo substituir homens por máquinas. Um dado divulgado no Fórum Econômico de 2016 aponta que a chamada Indústria 4.0 vai provocar a perda de 7,1 milhões de empregos. Um ano de consolidação de novos tempos, mas também de velhos problemas. Um deles tinha sido considerado erradicado, o sarampo, mas a doença voltou. Em Minas foram confirmados 120 casos. Minas Gerais está em alerta contra uma doença que já havia sido erradicada no país. Depois de 6 anos, o estado voltou a registrar um caso de sarampo. Além da volta do sarampo, em 2019 tivemos que enfrentar a disparada da dengue. Em todo o país, a doença aumentou quase 600% em comparação ao ano passado. Minas foi o estado com o maior número de casos. Só este ano, o município registrou 12.851 casos notificados da doença, 4.300 confirmados e 1 óbito. O maior desafio para os agentes de saúde está nas casas, onde são encontrados 80% dos focos do mosquito. A saúde do cidadão ameaçada e a saúde financeira de Minas em estado grave. Embarcamos em 2019 com um déficit de mais de 15 milhões de reais. Passaremos por tempos difíceis, em que reformas administrativas e fiscais terão de ser levadas adiante, para que os servidores possam receber seus salários conforme determina a lei. Romeu Zema, eleito em 2018 com 71,80% dos votos, toma posse. Se torna o primeiro governador do país pelo Partido Novo. Em fevereiro, encaminha para a Assembleia um projeto da prometida reforma administrativa, que é aprovada depois de modificações. O governo reduz de 21 para 12 o número de secretarias. O corte na estrutura será de 47%. Mesmo com os cortes, o secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, disse que não há previsão de quando o salário dos servidores voltará a ser pago de forma integral
até o 5º dia útil. Nos municípios, a crise também pesou. 833 cidades do estado entraram num acordo judicial para conseguir receber repasses do estado. Em novembro, surpresa para 231 municípios de Minas. Uma proposta do governo federal pretende extinguir essas cidades que têm menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria menor que 10% do total. A cidade pode ser pequena, mas o orgulho de pertencer a essa terra não cabe no peito. A cidade que é maravilhosa para viver, para educação. Cidade muito boa, tranquilo, lugar bom de se viver. O desenrolar da proposta ficou para o ano que vem. Mais do que nunca, os mineiros começam um ano desconfiados, atentos a tantas mudanças e aos rumos do trem da história. Amanhã tem mais retrospectiva. Comunicar a uma autoridade um fato criminoso que não existiu é crime, sabia? E quem faz a falsa comunicação pode até ser preso. Entenda na reportagem do nosso quadro Justiça em Questão de hoje.
No apagar das luzes do fim de ano, o governo enviou ao Congresso o projeto de lei que permite o uso de recursos públicos para salvar bancos em crise. A proposta do Banco Central, encaminhada ontem, vem à tona em um ano em que o lucro dos 4 maiores bancos do país cresceu 15% de janeiro a setembro, atingindo 60 bilhões de reais. É o melhor resultado do período dos últimos 13 anos. O dinheiro do contribuinte para ajudar os bancos que correm o risco de quebrar poderá ser usado depois de esgotadas outras fontes de recursos, como de acionistas e investidores. O projeto precisa passar pela Câmara e Senado para depois ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. O projeto de lei complementar atualiza o marco legal de intervenção e liquidação de instituições financeiras. A nova ideia do governo aparece depois de 2 outras propostas: recriação da CPMF, conhecido como Imposto de Cheque, que tributava em 0,38%, toda a movimentação financeira, e o imposto sobre transações bancárias digitais via aplicativos de celular.